Um bom dia a todos. Nessa aula, a gente vai falar de tangente e cotangente de um ângulo. A gente vai partir da definição natural, que é usando um triângulo retângulo, certo? É em cima do triângulo retângulo que você constrói o seno, cosseno, a tangente. Então vamos lá. O H é a hipotenusa, está na frente do ângulo de 90 graus. Aí você tem dois catetos, A e B. Catetos A e B, hipotenusa H. O que é a tangente do ângulo θ? Esse ângulozinho que eu coloquei aqui em vermelho. O que é a tangente dele? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto a quê? Cateto oposto ao ângulo θ. Ou seja, quem está na frente do ângulo θ. A é o cateto oposto a θ. Está na frente do ângulo θ. Dividido por cateto adjacente. O que é que significa adjacente? Ao lado. Então é o cateto que está ao lado do ângulo θ, encostado no ângulo θ. Então, tangente de θ é A sobre B. Cateto oposto a θ, A, na frente do ângulo θ, dividido por cateto adjacente, B, que está junto, ao lado do ângulo θ. B, né? H não, porque H é hipotenusa, não é cateto, né? Os catetos são só A e B. Então, tangente de θ é A sobre B. Cotangente desse ângulo θ. Cotangente é o inverso da tangente. Você vai inverter a tangente, o inverso da tangente é a cotangente. Mas o que é a tangente? A sobre B. Então o que é a cotangente? B sobre A, o inverso da tangente, né? Então tangente é A sobre B, cotangente é o inverso, B sobre A. Eu acho que vocês já ouviram falar que a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno. Vamos ver. Vamos dividir o seno pelo cosseno de θ. Quem é o seno de θ? A gente viu na aula passada. Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem está na frente do ângulo sobre hipotenusa. Dividido por cosseno. Quem é cosseno? Cateto adjacente, ao lado de θ, sobre hipotenusa. Dividido um pelo outro. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Observe que as hipotenusas se cortam. Se cortam. Dá só A sobre B, que é a tangente de θ. Ou seja, seno sobre cosseno é tangente. Então, tangente de θ é o seno pelo cosseno. Certo? Em ambos, seno e cosseno, em ambos aparece a hipotenusa, que se cancela. Fica só os catetos divididos, ó, A sobre B, que é a tangente. Então, tangente de um ângulo é o seno pelo cosseno. Aí você pode perguntar, e o sinal dessa tangente? Depende do sinal do seno e do cosseno. Se você está em um quadrante onde você tem um ângulo onde o seno e o cosseno são positivos, a tangente dá positiva. Se for um positivo e um negativo, mais com menos dá o que na divisão? Dá menos. Então se for um positivo e um negativo, a tangente está negativa. Se ambos forem negativos, menos com menos dá mais. A tangente é positiva. Ou seja, o sinal da tangente depende dos sinais do seno e do cosseno. Certo? Sinais contrários, tangente, mais com menos, dá menos. Sinais iguais, tangente dá mais. Você pode também perguntar, essa tangente tem alguma utilidade prática? Tem várias. Vamos ver só um exemplo aqui. Essa figura aqui, ó. Aqui você tem uma torre, ou um prédio, ou um poste, uma torre de altura H. Aí você está bem aqui, ó, a 30 metros da torre. A 30 metros. Aí você tem um aparelhozinho, que eu acho que é o taquímetro, né? Um aparelhozinho que mede o ângulo que você forma com o topo da torre. Aí você mediu e deu 60 graus. Eu tenho um ângulo e tenho a distância que eu estou da torre. Eu quero achar a altura da torre. Você vai usar a definição de tangente, já que isso aqui é um triângulo retângulo, ó, 90 graus. Certo? Tangente do ângulo, 60. Cateto oposto, quem está na frente do ângulo, que é a altura da torre ou do prédio, sobre cateto adjacente, ao lado do ângulo de 60, que é 30 metros. Cateto oposto sobre adjacente. Quem está na frente do ângulo 60, dividido por quem está ao lado. Tangente de 60 você sabe quanto é que é, você olha na tabela, raiz de 3, depois você multiplica em x. Ó. Eu sei quanto é a tangente de 60, multiplicando em x, h vezes 1h é 30 raiz de 3. Você vai na calculadora, raiz de 3 é 1, alguma coisa, multiplica por 30. Ou seja,
você acha a altura da torre ou do prédio em metros, usando simplesmente a definição de tangente. E sabendo a que distância você está do prédio ou da torre, e sabendo o ângulo. Certo? Bom, mas vamos ver aqui a tangente em um círculo trigonométrico. Círculo de raio 1. O eixo horizontal a gente chama de eixo dos cossenos, a gente sabe, né? O eixo vertical é dos senos. Adiantando aqui, qual é o eixo das tangentes? Qual é o eixo das tangentes? É esse eixo aqui, ó. Paralelo, esse aqui é o eixo das tangentes. Paralelo ao eixo Y, que é o eixo dos senos, ele é paralelo, e corta o círculo aqui em x igual a 1. Ele tangencia o círculo, certo? Então, esse eixo aqui, paralelo ao eixo Y, ao eixo dos senos, tangenciando o círculo em x igual a 1, é o eixo das tangentes. E como a gente constrói essa tangente? Aqui é o ângulo θ, né? Aqui é um raio que você usou para construir o ângulo. Aqui é o ponto onde o raio corta o círculo. Essa retinha aqui em azul apontando para a direita, de tamanho x, é o cosseno de θ. Aqui o ângulo θ, né, em vermelho. X é o cosseno de θ, positivo porque aponta para a direita. Y, que é o tamanho dessa seta aqui em verde, o tamanho da seta em verde é o seno de θ, no eixo vertical. Então, o ângulo θ, x é o cosseno, aponta para a direita, positivo. Y, o tamanho em verde, é o seno de θ. Você pode usar esse triângulo aqui, ó, para encontrar a tangente de θ. Quanto é a tangente de θ? Cateto oposto sobre adjacente. Lembrando que esse triângulo aqui ele é retângulo. Ó. É um triângulo retângulo. Cateto oposto, y. Cateto adjacente, x. Oposto, quem está na frente do ângulo θ. Adjacente, o cateto que está ao lado. Y sobre x. Mas observem que y sobre x é seno sobre cosseno, né? Lembrando que y é o seno de θ. X é o cosseno de θ, certo? Então, y sobre x é o seno sobre o cosseno, tangente de θ. Certo? Você pode usar o triângulo maior, para definir também a tangente. Esse triângulo aqui, ó, eu destaquei ele bem aqui, ó. Eu destaquei os dois triângulos, o pequeno e o grandão, eu destaquei aqui, ó. Certo? De maneira que você pode também usar o triângulo maior para definir a tangente de θ. O triângulo pequeno, esse aqui, ó, o triângulo pequeno e o maior, eles são semelhantes. Então eu posso dizer que a tangente do ângulo θ, cateto oposto, que é essa distância t, ó, sobre cateto adjacente, que é essa distância 1. Tangente de θ, usando o triângulo maior, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas o cateto adjacente é o raio do círculo, que é 1. T sobre 1, certo? Então, a tangente de θ é t sobre 1. Ou y sobre x, certo? Então, como é que você encontra a tangente do ângulo θ? Você está aqui o raio que você usou para construir o círculo, construir o ângulo θ. Você prolonga esse raio até ele encontrar o eixo das tangentes. Ele vai encontrar o eixo das tangentes bem aqui, ó. Essa distânciazinha aqui é que é a tangente do ângulo θ, que é o t. Certo? Isso porque, vocês entenderam, né? Porque os dois triângulos, o pequeno e o grandão, são semelhantes. A tangente pode ser tanto y sobre x, cateto oposto sobre adjacente, como t sobre 1. Lembrando que o 1 aqui, ó, é o raio do círculo. Certo? Então a tangente é essa distância t aqui, ó. Observe que esse é o eixo das tangentes. Onde é que estão os valores positivos? Aqui começa o valor 0, na vertical, 0, mais 1, ó, mais 1, aí vai crescendo, mais 1, mais 2, mais 3, e assim vai. Então o sentido positivo é para cima. Os valores crescem até mais infinito, ó, 0, mais 1, mais 2, mais 3, e assim vai. Sentido negativo do eixo das tangentes, 0, menos 1, aqui eu prolongo aqui, menos 1, né, bem aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim vai. Então, quem é a tangente do ângulo θ? Você prolonga o raio que você usou para construir o ângulo θ, você prolonga ele. Onde ele encontrar o eixo das tangentes, pronto, você definiu esse ponto aqui, a tangente de θ é essa distância aqui. Se aponta para cima, positivo.
Se aponta para baixo, negativo. Certo? Vamos ver aqui a tangente separadamente dos 4 quadrantes. Círculo trigonométrico, círculo de raio 1, eixo das tangentes. Como eu acabei de falar, né? Paralela ao eixo Y, o eixo dos senos. E corta o círculo em x igual a 1. Nesse ponto bem aqui, né? Primeiro quadrante, ângulo θ, entre 0 e 90 graus. Ou seja, 0 e π sobre 2 radianos. O comprimento em azul é o cosseno, aponta para a direita positivo. O comprimento em verde, aliás, né? Verde é o seno, aponta para cima positivo. Então a tangente é o quê? Seno sobre cosseno do ângulo θ, né? Ambos são positivos, a tangente então é positiva, que é esse comprimentozinho aqui, ó. Você tem aqui o raio que constrói o ângulo, você prolonga esse raio, onde ele encontra o eixo das tangentes, você define aqui a tangente, esse comprimento aqui, certo? Positivo, porque aponta para cima. Então a tangente de θ é positivo porque aponta para cima. É esse comprimento em vermelho aqui. Observe que 1 é daqui para cá, ó. Essa distânciazinha aqui é 1. Então a tangente, nesse caso aqui específico, ela é maior que 1, né? 0, positivo para cima, negativo para baixo. Observe que a tangente, como eu acabei de falar, né? A tangente é o cateto oposto sobre a adjacente. Essa distância aqui, essa alturazinha em verde, é o seno dividido pelo cosseno. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou essa altura aqui, que é a tangente, que eu chamei de T, né? T, dividido por 1, raio do círculo. Cateto oposto, T, essa altura, em vermelho, dividido por cateto adjacente. O raio do círculo, que é 1, né? T sobre 1, ou seja, T. Então essa alturazinha aqui em vermelho é a tangente positiva no primeiro quadrante, porque aponta para cima. Seno sobre cosseno. Repetindo, ambos são positivos no primeiro quadrante. Então a tangente é positiva no primeiro quadrante. Certo? É o comprimento que aponta para cima. Agora vamos para o segundo quadrante. Segundo quadrante são ângulos entre π sobre 2, 90 graus, e π, 180. Ou seja, essa região aqui, né? Ângulos entre π sobre 2, 90 graus, e π, 180 graus. Como é que você encontra aqui a tangente? Está aqui o ângulo θ. Está aqui o raio que eu usei para construir a tangente. Encontra o círculo bem aqui. O que é que você faz? Você prolonga esse raio, o tracejado aqui, ó, até ele encontrar o eixo das tangentes. Esse eixo vertical aqui, né? Repetindo. Está aqui o ângulo θ no segundo quadrante. Aqui o raio que eu usei para construir o ângulo. Prolongo o raio até ele encontrar o eixo das tangentes. Então a tangente é esse comprimento aqui, ó. Negativo no segundo quadrante, porque aponta para baixo. Esse comprimento é em vermelho. Negativo porque aponta para baixo. Ou você pode imaginar assim também, né? Segundo quadrante, tangente é o quê? Seno sobre cosseno. Seno é positivo, aponta para cima. Cosseno é negativo, aponta para a minha esquerda, aqui em azul. Positivo com negativo dá o quê? Negativo. Então tangente é negativa no segundo quadrante. Repetindo, tangente é seno sobre cosseno. Mas no segundo quadrante, cosseno é negativo, em azul. Seno é positivo, em verde. Certo? Positivo com negativo dá o quê? Na divisão, negativo. Então tangente é negativa. É por isso que ela aponta aqui para baixo. Ó. Certo? Que 0 para baixo são os valores negativos. Então a tangente é negativa. Terceiro quadrante. Ângulos entre o quê? Π, meia volta, e 3π sobre 2. Bem aqui. Π, 180 graus, e 3π sobre 2. Esse quadrante aqui, ó. Essa região aqui. Tá aqui o meu ângulo θ no terceiro quadrante. O raio que eu usei para construir o ângulo. Como é que eu acho a tangente? Prolongo esse raio até ele encontrar o eixo das tangentes. Repetindo, como é que eu acho a tangente? Tá aqui o ângulo θ. Prolongo o raio, tá aqui o tracejado, ó, até ele encontrar o eixo das tangentes, que é esse eixo vertical aqui, ó. Ele encontrou o eixo das tangentes bem aqui, ó.
Então a tangente de θ é essa alturazinha aqui, ó. Positiva porque aponta para cima. É esse comprimento aqui em vermelho. Positivo porque aponta para cima. Certo? Então, tangente de θ no terceiro quadrante. Positivo, prolonga o raio. Essa distânciazinha aqui, ó. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno de θ. O seno de θ aponta para baixo em verde, é negativo. O cosseno é negativo, aponta para a esquerda. Seno e cosseno são ambos negativos. Negativo com negativo dá o quê? Uma divisão. Positivo. Então a tangente é positiva, aponta para cima. Repetindo. Terceiro quadrante. Seno e cosseno são ambos negativos. Ó. Cosseno aponta para baixo, em verde, negativo. Seno aponta para a minha esquerda, em azul, negativo. Negativo com negativo dá positivo. Então tangente é positiva. É por isso que aponta para cima, no terceiro quadrante. Quarto quadrante é o que? Ângulos entre 3π sobre 2, 270 e 2π. 2π quer dizer uma volta completa, né? Então essa região aqui é o terceiro quadrante. Ângulos entre 3π sobre 2 e 2π. Está aqui o ângulo no terceiro quadrante, né? Como é que você acha a tangente? Prolonga o raio até encontrar o eixo das tangentes. Esse eixo aqui, ó, o eixo das tangentes. Ele encontrou o eixo bem aqui, ó. Então, esse comprimento aqui é a tangente no quarto quadrante. Negativo por quê? Negativo porque aponta para baixo. Então, tangente é negativo no quarto quadrante. Prolonga o raio até ele encontrar o tracejado, ó, encontrar o eixo das tangentes. Aqui 0, negativo porque aponta para baixo. Lembrando que no quarto quadrante, né? Tangente eu sei que é seno sobre cosseno. No quarto quadrante, seno em verde é negativo porque aponta para baixo. Cosseno em azul é positivo. Negativo com positivo dá o quê? Na divisão. Sinais contrários. Dá menos. Então a tangente é negativa. Por isso aponta para baixo. Repetindo, no quarto quadrante. Seno é negativo, porque aponta para baixo, em verde. Cosseno é positivo, aponta para a direita, em azul. Certo? Negativo com positivo, dá o quê? Mais com, menos com mais, dá menos. Então tangente é negativa, aponta para baixo. Certo? Vamos fazer agora o gráfico da função tangente. Aqui no eixo horizontal eu coloco o ângulo x em radianos. De 0 para frente até mais infinito são os valores positivos, né? O ângulo crescendo no sentido anti-horário. De 0 até menos infinitos é o ângulo crescendo no sentido horário. Certo? E no eixo vertical eu vou colocar a tangente desse ângulo x. Vamos analisar o comportamento da tangente. Aqui eu desenhei só uma metade, uma banda do círculo trigonométrico, para a gente fazer essa análise. Isso aqui é o círculo trigonométrico, círculo de raio 1, né? Esse eixo vertical aqui, paralelo ao eixo y, ao eixo dos senos, esse eixo aqui, ó, a gente chama de eixo das tangentes, né? Como a gente viu. Aqui você tem um ângulo x crescendo no sentido positivo. O que é a tangente desse ângulo x? Você prolonga esse raio aqui, o tracejado, até ele encontrar o eixo das tangentes. Esse comprimentozinho aqui é que é tangente do ângulo x. O que acontece se você aumentar esse ângulo x? Agora eu aumento para cá, ó, né? Pegar um ângulo maior, chegando perto de 90 graus, π sobre 2 radianos. Eu prolongo esse raio, né? Prolongo aqui o tracejado. Agora a tangente é esse comprimento aqui, ó. Certo? É onde o prolongamento do raio encontra o eixo das tangentes. Então é essa alturazinha aqui. Então observem que ao fazer o ângulo x aumentar, o que acontece com essa setinha em verde? Apontando para cima, né? Vai ficando cada vez maior. Vai crescendo indefinidamente. Vai tendendo a mais infinito. Certo? Ou seja, você faz o ângulo se aproximar de 90 graus, π sobre 2 radianos, né? Essa seta vai tendendo a mais infinito. A gente diz de maneira simbólica que a tangente de π sobre 2, ou 90 graus, né, é mais infinito. O que é que significa esse 8 deitado aqui? Um número muito grande, né? Um número infinitamente grande. Isso aqui isso aqui não é um número em particular. É um símbolo para um objeto que cresce sem fim. Mais 1 milhão, mais 1 bilhão, mais 1 trilhão, cresce indefinidamente.
Certo? Isso aqui é um simbolismo para o número que cresce sem parar, né? Você sempre consegue pegar um maior. Não é um número, certo? Esse 8 deitado com mais. Então, aumenta o x em direção a 90 graus, a seta em verde cresce até mais infinito. Certo? Eu coloquei um GIF animado aí para vocês, ó, um GIF animado onde você tem dois ângulos A e B. A e B, ó, crescendo no sentido anti-horário, de A para B. O que acontece com essa seta em vermelho do GIF animado? Observe que ela aponta para cima e vai ficando cada vez maior. Certo? A seta em vermelho, ao passar do ângulo A para o ângulo B, ou seja, ao aumentar o ângulo em direção a 90 graus, π sobre 2 radianos, a seta em vermelho vai ficando cada vez maior, apontando para cima. De maneira que quando você chega em π sobre 2, 90 graus, você não encontra o eixo das tangentes em canto nenhum. Ou seja, a tangente tende para um valor infinitamente grande. Quando você está chegando perto quando o seu ângulo está chegando perto de π sobre 2. No momento que você passou do ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Passei de 90 graus. Como é que eu acho a tangente aqui? Prolongo esse raio, tá aqui o tracejado, ó, até achar o eixo das tangentes. Tá aqui, ó. Esse aqui é a tangente desse ângulo maior, esse aqui. Certo? Fazendo o ângulo crescer, o que é que acontece com essa seta que aqui no meu desenho está em verde? Vai ficando cada vez menor, mas sempre negativa, né? Sempre negativa, certo? Então você diz que a tangente vem lá do menos infinito até zero, certo? Então, o que acontece então? Aí no GIF animado, são os pontos C e D. Quando você está no ponto C, a seta em vermelho é grande, e apontando para baixo, negativo. Ao passar de C para D, a seta já diminui de tamanho, né? Mas continua negativa. Então, dos pontos C para o ponto D, fazendo o ângulo crescer em direção a π radianos, 180 graus. O que acontece com a seta em vermelho? Vai diminuindo de tamanho, mas sempre negativa. Certo? Ao passar de C para D. De A para B a seta cresce, sem fim. De C para D, ela vai decrescendo, vindo lá do menos infinito até zero. Certo? Você diz que a tangente de π sobre 2, agora já é menos infinito. Menos infinito por quê? O que significa esse 8 com esse sinal menos? Números infinitamente pequenos, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Números de tamanho grande, mas com sinal negativo. Certo? Então isso aqui é um símbolo para números muito pequenos, menos 1 trilhão. Né? É o que acontece quando você faz o ângulo se aproximar de 90 graus, mas por valores maiores que 90. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Essa setinha vai ficando cada vez menor, né? Menor que eu digo é mais negativa. Certo? Então, sim, no momento que eu faço o ângulo aumentar além de 180 graus, além de meia volta, todo esse comportamento se repete. Eu deixo para vocês verificarem isso. Depois que esse ângulo dá meia volta, que é essa banda de cima, depois que o ângulo X dá meia volta, esse comportamento se repete. Que comportamento? No primeiro quadrante, a tangente vai crescendo, crescendo, crescendo indefinidamente. No momento que passa para o segundo, a tangente faz isso, ó, vai diminuindo, 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 até zero. Passou de 180, o comportamento da seta se repete. Repetindo, né? Eu faço o ângulo crescer, X, até 90 graus. A seta faz isso, ó. Vai crescendo até o infinito. No momento que eu passei de 90 graus, a seta agora faz isso, ó. Vem lá do menos infinito, ó, até zero. Certo? Depois que eu passo do 180, esse comportamento da seta de crescer e depois vou decrescer, esse comportamento da seta se repete. Você diz que o período da sua função tangente é π. Certo? É π. Porque basta dar meia volta, depois de meia volta, todo o comportamento volta a se repetir. Então aqui é a função tangente. Vamos analisar. Eu estou me aproximando de 90 graus. O que acontece com o tamanho da seta, em vermelho no GIF animado. Me aproximando de π sobre 2, pela esquerda. O que quer dizer isso? Por valores menor do que π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é 90 graus. 88, 89, 90, me aproximando pela esquerda. 87, 88, 89, o que acontece com a tangente? Cresce indefinidamente. Ó, a seta aumenta de tamanho. Certo? Repetindo. Me aproximando de 90 graus pela esquerda. 87, 88, 88,5, 89. A tangente cresce até mais infinito. Essa alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez maior.
Até cresce indefinidamente. Me aproximando de π sobre 2 pela direita, me aproximando de 90 graus pela direita. O que é que significa isso? Chegando perto de 90 graus por valores maiores que 90. 97, 96, 95, 94, 93. Chegando perto de 90 graus por valores maiores que 90. O que acontece com o tamanho da seta? Olha, faz isso. Vai ficando cada vez mais negativo. Cada vez mais negativo. Certo? Então o gráfico fica assim, né? O gráfico da tangente fica assim. Chego perto de π sobre 2, a seta cresce indefinidamente. No momento que eu passo de π sobre 2, ela vem lá do menos infinito até zero. Depois que eu chego no ângulo π, 180, todo o comportamento se repete. Todo o comportamento se repete. O comportamento dessa seta, de subir até o infinito, depois volta lá do menos infinito. Então, o período da minha função tangente é π. Se eu quero construir a função tangente, basta que você crie aqui um carimbozinho aqui, né? Um carimbo de comprimento horizontal π. Aí vai repetindo esse carimbo aqui para frente. Certo? Então você cria um carimbo de comprimento horizontal π. Não importa onde você comece esse carimbo, você pode pegar o carimbo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Pega o carimbo bem aqui, ó. Um carimbo de comprimento horizontal π. Comprimento horizontal π. Aí eu repito, eu construo a função até o infinito, a função tangente, repetindo o carimbo para a direita e para a esquerda. Certo? Repetindo, não importa onde eu comece o carimbo, né? Eu posso começar num ponto onde a tangente zera, né? Pegar o carimbo bem aqui, ó. Contanto que eu pegue um comprimento horizontal π. Eu posso começar em um ponto onde a tangente está lá no infinito. Pegar o carimbo bem aqui, ó. Contanto que o comprimento horizontal seja π. Aí você constrói a função inteira, repetindo o carimbo para a direita e para a esquerda. Então o período da função tangente é π. Certo? Isso quer dizer o quê? Repetindo, né? Faço o ângulo crescer até 90 graus. A setinha cresce até mais infinito. Faço o ângulo crescer até 90 graus. A tangente vai até mais infinito. No momento que eu passei do ângulo de 90, a seta já vem lá do menos infinito, que é a tangente, ó. E vai decrescendo. Vai sempre negativa. No momento que eu passo do ângulo de 90, a seta vai fazendo isso aqui, ó. Certo? Bom, uma coisa a se observar, sim, o que é que significa isso? A tangente de π sobre 2, 90 graus, ela tende a um número muito grande, mais infinito, ou tende a um número muito pequeno? Não consegui entender isso, certo? Depende de como você chega perto de 90 graus. Se eu chego perto de 90 graus por valores menores que 90 graus, que é π sobre 2, 87, 88, 89, a tangente vai crescendo indefinidamente. Se eu chego perto de π sobre 2 por valores maiores que 90 graus, certo? 94, 93, 92, a tangente já tende a um número muito grande, mas negativo. Certo? Então isso aqui depende de como você chega perto de 90 graus. Ok? Tá aqui, né? Chego perto de 90 graus. Aqui é 90 graus. Chego perto de 90 graus por valores, ângulos menores que 90 graus. Esse aqui é um ângulo menor que 90 graus, né? O que acontece com a seta? Tende a mais infinito. Chego perto do π sobre 2, do 90 graus, por valores maiores, por ângulos maiores. O que acontece com a seta? Vai lá para o menos infinito, né? Me aproximo do π sobre 2, 90 graus, por ângulos maiores, 94, 93, 92, 91, essa seta vai lá para o menos infinito, certo? Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor essa questão. Ao se aproximar de 90 graus pela esquerda, a tangente cresce para valores positivos muito grandes. Ao se aproximar de 90 graus por valores maiores que 90, a tangente vai para valores negativos muito grandes. Eu vou tentar explicar isso aqui melhor. Deixa eu ampliar aqui essa figura, certo? Ver se fica um pouco mais claro. Ó, aqui você tem uma banda do círculo trigonométrico. Aqui o ângulo X crescendo em direção a 90 graus. 90 graus corresponde a esse ponto B bem aqui, ó. π sobre 2 radianos, né? Então faço A se aproximar de B. Eu estou chegando perto de 90 graus pela esquerda, por ângulos menores que 90. 87, 88, 89, certo? Agora vamos pegar um ângulo bem pertinho de 90 graus.
mais menor, 89. No ângulo X. O que é a tangente desse ângulo X? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre adjacente. Mas observe que o cateto oposto é esse comprimentozinho aqui, ó. É o seno do ângulo X, que é um número bem pertinho de 1, ó, que é o raio do círculo. Aproximadamente 1. Isso pegando o ângulo X bem pertinho de 90, 89,99, certo? Mais menor que 90. Então o seno, que é essa alturazinha aqui, é quase 1, aproximadamente 1. Enquanto o cosseno, que aponta aqui para a direita, é um número bem pequenininho. 0,00001, por exemplo. Certo? Então, o que seria a tangente de x? Cateto oposto, o seno, quase 1, dividido por cateto adjacente, 0,0001. Um número muito pequeno, mas positivo. O que é 1 dividido por um número muito pequeno positivo? Dá um número muito grande positivo, né? 1 dividido por um número muito pequeno positivo dá o quê? Um número muito grande positivo. Então, você diz que ao chegar perto de 90 graus, por valores menores que 90, a tangente tende a números muito grandes, positivos, tende a mais infinito, certo? Agora vamos ver o outro lado. C se aproximando de B. Agora é um ângulo maior que 90, chegando perto do 90. C se aproximando de B. Você diz que você está se aproximando de B por valores maiores, se aproximando de 90 por valores maiores que 90, certo? 94, 93, certo? 92, 91, 90,00001. Então eu vou pegar aqui um ângulo bem pertinho de 90, mas um pouquinho maior. 90,0000001. O que é a tangente desse ângulo? Cateto oposto, essa alturazinha aqui, que é o seno, né? Que é quase 1, dividido por cateto adjacente, que é o cosseno, que agora aponta para a minha esquerda, é negativo. Tangente desse ângulozinho aqui, cateto oposto sobre adjacente. Mas aqui é um ângulo um pouquinho maior que 90, né? 90,0001, certo? 1 dividido por um número negativo muito pequeno, dá o quê? Um número negativo muito grande. Menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Então você diz que a tangente de 90 tende a menos infinito quando eu me aproximo de 90 por valores maiores que 90. 94, 93, 92. A tangente vai ficando cada vez maior, mas negativa. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão. Chego perto de 90 pela esquerda. A chegando perto do B. Pela esquerda. 87, 88, 89, 89,99. A tangente vai ficando cada vez mais positiva. Mais 10, 100, 1000, milhão, bilhão. Certo? Eu acho que eu consigo explicar isso aqui um pouco melhor com essa figura aqui, ó. Deixa eu tirar. Ó, aqui, eu acho que a explicação fica melhor assim. Ó. Pronto, eu acho que fica mais claro. Aqui eu desenhei um pedaço do gráfico do cosseno. Só o pedaço que está perto de π sobre 2, 90 graus. É só esse pedaço que está perto do ângulo de 90. X igual a π sobre 2, 90 graus. Certo? E aqui eu desenhei o seno, mas só o pedaço que está perto do ângulo π sobre 2. Certo? Agora você vai chegar perto de π sobre 2, ou seja, 90 graus, pela esquerda, por ângulos menores que π sobre 2, menores que 90, 87, 88, 89, 89,5. O que acontece com tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. O seno, ao chegar perto de π sobre 2 pela esquerda, o seno vai ficando cada vez mais perto de 1. O seno vai chegando perto de 1. E o cosseno vai chegando cada vez mais perto de 0, mais positivo. O seno chega perto de 1, cosseno chega perto de 0, mais positivo. Então, seno sobre cosseno. 1 dividido por um número positivo muito pequeno. Um número positivo muito grande. Um simbolismozinho, né? Para números muito grandes, né? Certo? Então, ao chegar perto, repetindo, chego perto de π sobre 2, estou chegando perto de π sobre 2 por valores menores que 90. A tangente é seno sobre cosseno. O seno chega perto de 1, o numerador, e o cosseno chega perto de 0 mais positivo. 0,1, 0001, 00001,
certo? Cada vez mais próximo de zero, mas ainda positivo. Então, 1 dividido por um número positivo muito pequeno, um número positivo muito grande. Isso quer dizer que tangente de π sobre 2 tende a mais infinito quando você chega perto de π sobre 2 pela esquerda. Outro lado, vou chegar perto de π sobre 2 pela direita, por valores maiores que 90, π sobre 2. 94, 93, 92, 91, 90,001. Tangente é seno sobre cosseno. O que acontece com o seno, numerador? A alturazinha aqui, ó, vai ficando cada vez mais perto de 1. Seno chega perto de 1. Certo? E o cosseno, essa alturazinha aqui, ó, fica cada vez menor, né? A alturazinha, mais negativo. Certo? Então, essa alturazinha aqui vai ficando cada vez menor, que é o cosseno, mas sempre negativo. Então, seno tende para 1, cosseno chega perto de um número negativo muito pequeno. 1 dividido por um número negativo muito pequeno, um número negativo muito grande. Menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, certo? E isso quando eu chego perto de π sobre 2 pela direita. Então, tangente de π sobre 2 quando eu chego perto pela direita é menos infinito, cresce indefinidamente. Resumindo, em π sobre 2, a tangente não tem um valor definido. Se você chega perto de 90 graus por valores menores que 90 graus, a tangente cresce sem fim, mas não tem um valor definido. Se você chega perto de 90 graus por ângulos maiores que 90 graus, 94, 93, 92, a tangente decresce indefinidamente, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, mas não tem um valor definido. Na verdade, a tangente do ângulo em π sobre 2 não existe, né? Não existe.